Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Reverendíssimos irmãos no presbiterato, Padre Elias, Padre Isaías, Padre Irã, queridos irmãos, devotos e devotas de Nossa Senhora, uma saudação toda especial aos noitários de hoje, de modo particular aos que foram constituídos em dignidade para estarem à frente do exercício do bem comum no nosso município. Saudamos o senhor prefeito Abimael de Souza, o senhor vice-prefeito Claudeonildo Alencar e também os membros do Poder Legislativo, Gilberto Ismael, Fábio Alencar, Fábio Queiroga, Jorismar Cardoso e todos os outros cujos nomes não nos chegaram, mas que estão aqui presentes também. Nós celebramos a festa da nossa padroeira. Estamos já para encerrar esse momento tão especial da vida da comunidade. Um tempo que com certeza é de graças e de aprendizado. Eu costumo dizer que uma festa do padroeiro é como uma escola, especialmente a festa de padroeiro de Nossa Senhora. Costumo dizer que é uma escola de Maria. Aqui nós aprendemos as lições do Divino Mestre. Aqui nós aprendemos sobre o Evangelho e devemos pôr em prática tudo isso, não porque faremos uma prova, mas porque constantemente passamos por provas e o resultado de tudo isso deve ser uma aprovação no final da nossa vida. Nós aprendemos aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho para irmos colocando em prática no dia a dia, para irmos vivendo com amor tudo aquilo que foi celebrado na fé, tudo aquilo que foi colocado no coração pela meditação da palavra, pelas experiências que foram acontecendo durante a festa da padroeira, por toda a partilha, por toda a vivência que foi realizada. Não é um tempo que nós podemos deixar passar de qualquer modo. Sabemos que a devoção maior aqui na cidade é a Nossa Senhora do Rosário, mas Nossa Senhora do Bom Sucesso é a padroeira principal, é a padroeira desta matriz tão bonita, e nós devemos valorizar cada vez mais essa festa, participando, incentivando, fazendo com que ela cresça e esteja nos corações de todos os fiéis, de todos os católicos do município. Nós escutamos na primeira leitura mais um trecho dos Atos dos Apóstolos. Durante todo o tempo da Páscoa, na primeira leitura, sempre escutamos trechos dos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele escreveu 2 livros, o Evangelho e o dos Atos dos Apóstolos. No Evangelho ele escreveu sobre a missão de Jesus Cristo, e nos Atos dos Apóstolos ele escreveu sobre a missão dos apóstolos, como foram as primeiras vivências, as primeiras dificuldades na igreja primitiva, como a palavra de Deus foi se espalhando em tantos lugares, como tantas pessoas foram aderindo ao Evangelho, se convertendo, se batizando, e também a atuação de tantos missionários. Hoje nós escutamos um trecho bem singular desse livro, que é até engraçado. Paulo estava fazendo visitas às várias cidades, encontrou muitas pessoas que já tinham escutado falar em Jesus, encontrou pessoas que já até se diziam seguidoras de Jesus Cristo, mas quando Paulo foi relembrar o essencial do Evangelho, foi fazer a sua pregação, notou que as pessoas que estavam seguindo a vida cristã não estavam adequadamente evangelizadas. Elas não tinham nem escutado falar no Espírito Santo. Era um absurdo. Como numa pregação cristã, os que estão ouvindo, os que estão aderindo a Jesus Cristo, não escutaram falar sobre o Espírito Santo. E aí Paulo consertou essa falha na evangelização anterior,
fez o batismo de modo correto, eles só tinham batizado com aquele batismo de João, batismo de penitência, de conversão, mas eles não tinham sido incorporados a Cristo ainda, não tinham recebido o Espírito Santo, não tinham se tornado filhos de Deus. E aí Paulo prega de modo correto, realiza o batismo cristão, o batismo ordenado por Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que estavam ali escutando o apóstolo Paulo receberam o Espírito Santo, começaram a profetizar, enfim, foram incorporados completamente na vida cristã. Acontece que até hoje a igreja vem realizando a sua missão, vem pregando, vem batizando, mas nós notamos que muitas pessoas são mal evangelizadas também. Talvez entre nós haja alguém que desconheça muitos pontos essenciais da doutrina católica. Talvez muitos só sejam católicos de vir à missa, mas não conhecem bem aquilo que é doutrina cristã, aquilo que é dogma de fé. E nós sabemos que muitos outros batizados pelo mundo inteiro foram batizados, receberam o Espírito Santo, porque o batismo de fato comunica o Espírito, mas se pedirem para falar alguma coisa sobre Jesus Cristo, não vão saber dizer quase nada. Infelizmente, não é só falha dos pregadores, mas as falhas são imensas, de diversos níveis. Infelizmente, muitas pessoas precisam ser reevangelizadas. Nós mesmos, nós temos muito o que aprender ainda. Não é porque somos católicos, porque participamos das missas, porque já recebemos os sacramentos, que não precisamos conhecer mais a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade da igreja, aquilo que é a nossa fé. Precisamos ser reevangelizados, precisamos nos aprofundar nos conhecimentos da catequese, para que nós não sejamos alheios a tanta coisa que é tão bonita da nossa fé, da nossa igreja, para não ignorarmos aquilo que nos distingue das outras igrejas ou das outras religiões. Muitas pessoas acham que a igreja católica é uma igreja cristã a mais como tantas outras, justamente porque não conhece a igreja a fundo, não foi bem evangelizado, não foi bem catequizado, não lê as Sagradas Escrituras. Enfim, assim como Paulo realizou um reforço nessa evangelização daqueles que já seguiam o Cristo, nós também precisamos constantemente desse reforço na evangelização. O que nós temos percebido é que todos os católicos precisam ser reevangelizados, precisam entender mais sobre os sacramentos, precisam se aprofundar nas Sagradas Escrituras. E isso vai depender muito de cada um, não só dos missionários, não só dos líderes da igreja. Nós ouvimos no Evangelho mais um trecho narrado por São João. Durante o tempo da Páscoa, nós lemos principalmente o Evangelho segundo João. E boa parte desse tempo da Páscoa, nós escutamos trechos do discurso que Jesus fez na última ceia. Todo mundo conhece bem, ou já ouviu falar na última ceia de Jesus Cristo. Na véspera da paixão dele, um dia antes dele morrer na cruz, ele celebrou a Páscoa com seus apóstolos. E na ocasião, ele fez um longo discurso que serviu de despedida, que serviu de últimas orientações. E nesse discurso Jesus falou sobre Deus Pai, Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre a verdade, sobre os sofrimentos que os apóstolos iriam enfrentar no futuro. Jesus entregou o seu mandamento novo, Jesus lavou os pés dos discípulos. Enfim, ele falou de muitos assuntos naquela última ceia. Eu gostaria de relembrar principalmente 2 pontos que estão no Evangelho de hoje, 2 pontos que foram tratados pelo Cristo no seu discurso. Quando Jesus estava falando, explicando aos apóstolos, algum deles
disse: Senhor, agora nós estamos entendendo, agora nós temos fé, nós cremos naquilo que o Senhor está dizendo. Aí Jesus disse: vocês estão crendo agora? Para ter fé não é assim não, não é só aceitar aquilo que está sendo dito naquele momento. Vocês estão dizendo que creem agora, mas não creem. A fé de vocês é fraca demais. Vocês ainda não têm fé suficiente. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ter fé, mas agora vocês não têm. Daqui a pouco vocês vão se dispersar, vocês vão fugir, vão ficar com medo, a fé de vocês vai se desmanchar. Jesus lamenta isso que aconteceu com os apóstolos. E de fato, quando Jesus foi preso, os apóstolos correram todos. A Sagrada Escritura, o próprio Evangelho de João nos conta que Maria, lá junto da cruz, permaneceu de pé, firme. E ela é louvada nas Sagradas Escrituras como sendo aquela que acreditou, aquela cuja fé era firme. Não era como a fé dos apóstolos. Os apóstolos tinham uma fé muito fraca, diferente da fé de Maria. Maria tinha uma fé forte, bem fundamentada, porque ela era revestida da graça de Deus. Talvez a nossa fé seja mais parecida com a dos apóstolos. A nossa fé também é vacilante. Achamos que temos fé. Às vezes nos emocionamos no momento de oração e a gente já acha que aquilo é fé. Às vezes fazemos uma promessa com fervor por causa de um aperreio, de uma dor, de uma doença, e achamos que aquilo já é fé. Jesus diz essa mesma coisa para nós. Vocês acham que estão acreditando? Vocês acham que isso é fé? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver as provações. Vamos ver na constância da vida, no cotidiano. A fé de vocês vai ser demonstrada com o tempo e não naquele momento apenas. Maria foi aquela que teve uma fé firme o tempo todo. Uma outra coisa que Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras, no texto de hoje, é a respeito da vitória dele sobre o mundo. Quando Jesus fala em mundo no Evangelho de João, ele não está falando de todo mundo, nem muito menos do planeta, o mundo, a terra. Quando Jesus usa a expressão mundo, ele quer dizer tudo aquilo que é ruim: o pecado, as trevas, o maligno, aqueles que não aderem a ele, tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Então Jesus diz: olha, eu venci o mundo, eu venci tudo que é ruim, eu venci o maligno, eu venci todo o mal. Pois tenham coragem, fiquem firmes, permaneçam firmes, porque eu venci. E é claro, a vitória de Jesus não foi só para ele. Jesus venceu para nós, morreu para nós, ressuscitou para nós, enviou o Espírito Santo para nós. Tudo que o Senhor fez foi para o nosso bem. A vitória dele é já nossa vitória, é vitória para nós. Então Jesus encoraja os apóstolos, porque eles iriam enfrentar sofrimentos, como enfrentaram, mas os sofrimentos todos, as dificuldades, as perseguições, prisões, tudo isso ia ser apenas um momento, ia ser passageiro. O fim será a vitória do Cristo. Nós devemos tomar essa frase para todos nós. Nós teremos muitas tribulações no mundo. Talvez você hoje esteja muito atribulado, esteja passando por provações, por alguma enfermidade, alguma angústia. Pois o Evangelho de Jesus nos diz que devemos ter coragem. Ele venceu, nós também venceremos. Nós também vencemos nele, vencemos com ele. Nós passaremos por tudo com ele. Que por intercessão da Virgem Maria, todos nós tenhamos uma fé firme, permaneçamos de pé diante das provações, diante das cruzes. Tem pessoas que ao passar por uma cruz esmorece, cai. Não, a Virgem Maria permaneceu firme de pé. Que sejamos como ela, fortes,
para suportar todas as tribulações e no fim cantarmos a vitória juntamente com Cristo. O Cristo venceu, ressuscitou, subiu ao céu, reina no céu e quer reinar também em nossos corações. E nós um dia reinaremos com Ele, juntamente com a Virgem Maria e todos aqueles que estão no céu. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Bom Sucesso, Rogai por nós. Com muita confiança, invoquemos a graça do Senhor sobre todos nós.